Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, conversando aí com o pastor Samuel. Disse que para mim é um prazer estar ganhando mais galardão, né? Então vim de Sobral para estar com vocês, já abracei algumas pessoas e disse do prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo evento, obrigado por cada um que tem trabalhado para fazer isso aqui acontecer. Sei que o evento começou ontem e hoje o sábado é longo, né? Tem uma pregação aqui comigo, depois tem um intervalo e logo mais tem outra pregação. Espero que Deus abençoe vocês profundamente, tá bom? Então, o tema do sermão de hoje é um tema bem à minha cara. A Bia sabe que eu sou péssimo para título, então vai lá em um título bem péssimo para vocês. Quem quer anotar, por favor, anote. Salomão, Norma Braga e a sexualidade sábia, tá bom? Eu quero fazer exatamente isso. Eu quero olhar o que Salomão tem a falar sobre principalmente sexualidade. Depois de eu explicar e tentar aplicar isso, quero falar um pouco do que a Norma Braga escreveu no livro dela, que já tem sido escrito, já foi escrito ali pela editora Vida Nova e foi publicado em 2012, A Mente de Cristo. Ela tem 2 capítulos que falam muito sobre isso e me ajudou bastante a ter uma compreensão melhor da sexualidade na perspectiva cristã. Então eu peço para que você me ajude aí em oração, enquanto o sermão acontece. Eu tenho esse costume, se você não tem, vou dar essa dica para você. Vez por outra o pregador está falando e eu, Deus, abre meu coração. Senhor, não deixa eu esquecer disso não. Senhor, fala comigo. E nessas curtas orações, em meus sermões, Deus vai fixando cada vez mais um conhecimento na minha vida. Eu falo isso porque, naturalmente, eu sou uma pessoa difícil de absorver conhecimento. Quando eu fui fazer a prova do Detran, eu tive que fazer 2 vezes para moto, 2 vezes para carro. Então, tudo na minha vida é um pouquinho mais lento, né? Então, eu preciso ficar muito atento, muito ligado. Deixo aí essa dica com cada um de vocês. Já foi orado, mas eu tenho certeza que aqui na igreja não tem cota de oração, né? O pregador está proibido, já pregou, já orou uma vez, não pode mais orar, está proibido. Não, então eu quero orar com você. Por favor, antes de você fechar os olhos, abra em Provérbios, capítulo de número 5. E assim que você abrir, visualizar Provérbios, capítulo de número 5, por favor, feche os seus olhos. Eu quero orar com você antes da nossa leitura. Provérbios, capítulo 5, quem está aí no aplicativo, se você tem um celular Samsung, eu lhe dou 5 minutos aí para você, o aplicativo funcionar. Provérbios, capítulo de número 5. Foi uma indireta para você não, Bia? Provérbios, capítulo 5. Você que encontrou, por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar ao grande Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse finalzinho de tarde. Obrigado por esse ambiente, por esse prédio, por essa equipe, por essa igreja, por cada um que compõe essa família. Muito obrigado pela oportunidade. Me ajuda, Deus, a ter uma mente clara, a não me atrapalhar com as palavras, nem falar algo que não está de acordo com a tua santa vontade. Que sirva para atrapalhar, ou mesmo seja uma mentira, uma heresia, quem sabe, livra-me disso. Livra os ouvidos dos teus filhos disso. Pelo contrário, nos dá alegria, Senhor Deus, de ouvir a tua santa palavra, de sermos orientados por ela, que possamos ter um coração aberto para aquilo que o Senhor vai dizer. Eu creio que o Senhor tem falado constantemente às nossas vidas. O problema muitas vezes é que nós não estamos dispostos a te ouvir. Tira toda a moquidão, Senhor Deus, de pecado, de surdez da alma. Livra-nos disso. Nos dá, Senhor Deus, um ouvido atento para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que esse sermão, grande Pai, glorifique o teu santo nome. Que esse sermão, mais uma vez, aponte para Jesus Cristo, o teu Filho. E que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicar essa palavra em nossos corações. Por favor, nós pedimos, por favor, nos ouve. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Provérbios, capítulo de número 5. Diz o seguinte, quero ler o capítulo inteiro, tá bom? Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel.
afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Queridos irmãos, eu tenho basicamente 2 breves testemunhos para dar sobre minha própria vida a vocês. O primeiro deles eu quero dar logo nesse início. Desde os 5 anos de idade eu estou na igreja evangélica, o que não significa que eu seja crente desde os 5 anos de idade. O Senhor me salvou quando eu tinha 15, mas durante dos 5, 15 e quem sabe até mesmo até o casamento, eu não tinha ouvido falar sobre mensagens que falassem sobre sexo, nem mensagens que falassem sobre casamento a todas as faixas etárias. Geralmente esse tipo de assunto era ligado ao encontro de casais, chamava-se um pregador de fora, que para o pastor seria um pouco constrangedor, então só se ouviria falar quando um pregador de fora viesse e no encontro de casais. Coitado das separadas, coitado dos viúvos, coitado dos solteirões, que nunca escutavam isso de jeito nenhum. Então cresceu essa grande necessidade em meu peito de falar a todas as faixas etárias aquilo que Deus revelou. E então, há muito tempo atrás, eu acho que talvez em 2014, acho que foi isso, 2014, Deus começou a me dar a oportunidade de falar sobre casamento a jovens, adolescentes, jovens de 12 até seus 17, 18 anos, coisas que eu queria ter ouvido, mas eu não ouvi. E essa noite, ela é igual. Eu quero compartilhar com vocês, eu sei que nem todos aqui são casados, eu sei que alguns aqui estão numa situação um pouco diferente, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar a cada um de nós. Sabe por quê? Porque aquilo que pensamos sobre sexo, a ideia que a gente carrega sobre sexo, ela é importante. De modo que a gente pode glorificar a Deus ou não com os nossos pensamentos, ainda que nem sejamos casados. Penso também que a nossa fala sobre sexo, aquilo que aprendemos, aquilo que conversamos, aquilo que pregamos e aquilo que aconselhamos. Detalhe, quando eu falo de aconselhamento, eu não estou limitando o aconselhamento ao aconselhamento pastoral, ao aconselhamento formal, onde você vai em uma determinada hora na semana, um dia da semana, vai no recinto, no escritório e conversa sobre isso. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando dos aconselhamentos que nós damos enquanto a gente come açaí depois do culto. Enquanto a gente faz o almoço e fala para a sobrinha, e fala para a irmã mais nova, enquanto a mãe fala para a filha a compreensão que ela tem sobre sexo. E é muito normal, eu acho que essa não é a palavra correta, é muito comum
Isso não significa que esteja certo, mas é muito comum nós crentes conversarmos sobre sexo de acordo com a experiência que temos sobre sexo e não de acordo com a palavra, com o que a palavra de Deus revela sobre sexo. Logo, se você tem uma experiência ruim nessa área, o que é que você vai passar para as pessoas? Você vai passar uma experiência ruim. Minha filha, homem é tudo igual, não tem prazer, é isso, e você descarrega negatividades para as pessoas que te ouvem. A nossa fala, aquilo que nós falamos, conversamos, pregamos e aconselhamos sobre sexo é importante. De modo que nós podemos glorificar a Deus, mesmo conversando as coisas corretas. Como diz o apóstolo Paulo, pensem em tudo que é verdadeiro. E muita mentira tem saído da boca dos crentes. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu penso também que a prática, obviamente, o que temos feito do sexo, seja na abstinência, seja para atingirmos o padrão de Deus, será que nós estamos nesse padrão ou extrapolamos esse padrão? Será que estamos abaixo? Então, todas essas perguntas servem para que a gente compreenda que esse tema é importante. Parabenizo a vocês da igreja por estarem trazendo assuntos polêmicos relacionados ao corpo. Dentro dessa temática, eu decidi falar especificamente sobre sexo, que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, e eu não vou ler o texto de novo, talvez pincelar em alguns versículos, mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite, é que Deus, o Pai, se importa com a nossa sexualidade. Gente, parece que isso é novidade no nosso tempo. Parece que a gente pensa que Deus se importa com aquilo que cantamos, se ficamos de pé, se damos um glória a Deus, se batemos palma, se estamos arrepiados ou quebrantados no meio de um cântico, mas parece que em determinadas áreas supomos que Deus não se importa. Deixe-me dar um exemplo aqui, não está na pauta, mas a minha mente é desorganizada mesmo, então deixe-me compartilhar a minha mente desorganizada com vocês. Quantos estudantes vão prestar o Enem, posteriormente vão se inscrever em algum curso superior e perguntam a Deus qual o curso que Deus quer que eles façam? Quantos estudantes, por exemplo, trazem para o culto, é quarta-feira, pastor Samuel, o culto de oração aqui? Pronto, 7h30, 7 horas? 8 horas. 8 horas. Chega aqui 8 horas, então, pedido de oração. Diga, irmã Francisca, eu prestei o vestibular, fiz o Enem agora, eu quero discernimento da parte de Deus para escolher o curso. Quantas vezes você ouviu isso? O que nós fazemos é diferente. Nós já escolhemos o curso e levamos aqui para quarta-feira às 8 horas, às 20 horas, para pedir a Deus a bênção para o curso que nós já escolhemos. Por que não dependemos de Deus em todas as áreas? Por quê? Por que na formação daquilo que nós entendemos sobre a vida, em cada aspecto nós não pedimos a bênção do Senhor, a iluminação do Senhor, e tentamos fazer aquele tipo de exercício que Romanos capítulo 12 nos propõe, renovar a mente à luz da palavra de Deus. Muitos pensam que Deus não se importa com o sexo, que sexo é uma coisa que ninguém tem para dar palpite, ninguém tem para falar, a não ser o casal dentro das 4 paredes. Isso é mentira. Isso é mentira, sabe por quê? Porque se nós não aprendemos com a Bíblia e se nós não ensinarmos isso aqui, inclusive para os mais pequeninos do nosso meio, meus amados irmãos, meus queridos amigos, você não sabe a tragédia que estamos entregando a esses pequenos indivíduos. Estamos dando de presente a eles uma ignorância. E muitos entram no casamento cheio de preconceitos, cheio de, abre aspas, não podes. Alguns vão entrar com uma mente extremamente erotizada, chega-se com a mente erotizada no casamento e espera algo do casamento que não vai encontrar, porque você só assistiu em filme. E é mentira. Perdemos tempo não falando sobre sexo. E aí a nossa casa não tem televisão, eu não estou com nenhum tipo de moralismo aqui, que quem tem televisão vai para o inferno, não estou falando disso. A televisão queimou e a gente não consertou, pronto. Não temos televisão lá em casa. E aí eu estava para fazer a manutenção do aparelho, estava lá na clínica, e enquanto estava na clínica, 7 horas da noite, 6h10, 6h15, o que estava acontecendo? Estava passando novela, uma das cenas mais bizarras do mundo, 18 horas. E eu fiquei, valei-me, Senhor.
Não tem nem 5 anos que eu estou sem televisão e as coisas já estão assim. As nossas crianças estão vendo isso. Quem estudou aqui, de 15 anos para cá no colégio, sabe que as piores bobagens a gente aprende no colégio, infelizmente. A gente não aprende na igreja, vai aprender aonde? Com o diabo. Que Deus nos livre. A primeira coisa, portanto, é Deus se importa com a nossa sexualidade. Ele diz, meu filho, pela boca de Salomão, dê atenção à minha sabedoria. Salomão está aqui representando Deus o Pai. E quando nós lemos Provérbios, podemos sim fechar os nossos olhos e imaginar a voz do Senhor dizendo, Francisco, Miguel, Vitor, Bia, Samuel, escuta o que eu tenho para te falar. E não simplesmente fica quieto, mas incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Deus está dizendo, eu quero ter uma conversa séria com você hoje à noite. E eu quero que você esteja concentrado nas minhas palavras. Eu não quero que você simplesmente seja educado comigo. Eu quero que você abra o coração para aquilo que eu tenho para te ensinar. Talvez o primeiro desafio seja isso. Reinventarmos em nossa mente e nosso coração o conceito bíblico sobre sexo. Talvez o primeiro desafio para nós essa noite é deixar Deus, será que aquilo que eu tenho aprendido é errado? Será que eu estou abaixo do padrão que o Senhor estabeleceu? Ou será que eu extrapolei esse padrão? Deus me reinventa. Deus me mostra. Isso é importante, meus amados irmãos. Deus quer de nós não aquela educação que um adolescente rebelde pode dar. Que é, mãe. Não é isso. Não é esse tipo de... Isso não é amor. E sem amor, meu amigo, de nada adianta. Não é simplesmente calar a boca para ouvir Deus. É querer ouvir Deus. É baixar a guarda para o Senhor e deixar Deus falar. Desejar que Deus fale. Quantos de nós, tem perdido isso? Esse desejo, esse anseio, essa saudade por aquilo que Deus tem para nos falar por meio da tua palavra. Quantos de nós poderíamos dizer, pastor Samuel, eu quero falar aqui com o senhor, e eu sei que o senhor não vai me encarar como um fariseu, mas louvado seja Deus, o senhor tem me dado prazer na palavra dele. Glória a Deus. Mas quantos de nós têm vivido isso? Irmãos, pouca leitura bíblica. E é uma leitura no final do dia que dá sono. E é um capitulinho para ser feliz. Sabe como é que você enxerga, encontra e experimenta prazer na palavra do Senhor? Leia muito. Leia direto. Leia todo dia. Leia coisas familiares e não familiares a vocês. Leia Salmos, mas também leia Levítico. Leia os Evangelhos, mas também leia Ezequiel. Leia Provérbios, mas também leia Apocalipse. E quanto mais fazemos isso, mais fácil será termos prazer na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que uma sexualidade vivida fora do caminho de Deus, fora da vontade de Deus, traz dor, traz sofrimento, traz insatisfação, traz morte, traz sofrimento, traz violência em muitos casos, traz ressaca moral, traz escravidão e um final dos mais amargos, infelizes e tristes possível. É muito importante a gente falar sobre isso, porque enquanto Salomão fala com Lemuel, o seu filho, e ele está ali na adolescência, está aprendendo do seu pai. Que grande lição, hein? Os pais chegarem para os filhos mais novos, criança e pré-adolescente, filhão, tem um papo para falar com você, filhão. Vamos abrir em Provérbios 5. Você sabe o que é que Provérbios 5 está dizendo? Irmãos, que desafio, hein? Eu tenho um filho de 2 anos e 5 meses, eu fico imaginando quando é que esse dia chegar. Quando esse dia chegar, como é que vai ser essa conversa? E eu quero ter essa conversa com meu filho mais cedo possível, porque, permita-me aqui um dado estatístico, como eu brinco, do EUBGE, uma estatística minha, da minha própria experiência. Eu estou desde a minha adolescência conversando com pessoas, e quando o Senhor me salvou, esse foi o primeiro instrumento que Deus usou para que eu pudesse servir as pessoas. Vamos começar, ouvir. No colégio eu não jogava bola, meus pés são chatos, e eu nunca joguei bola no colégio, então eu escutava dores de cotovelo das meninas,
os rapazes, e ouvia. No ensino médio, estudando no Liceu do Vila Velha, eu passava ali um intervalo conversando com cada um, e as pessoas me chamavam, vinha gente tudo quanto era sala para conversar comigo, me chamavam de psicólogo. Não tinha muito o que dizer, mas eu ouvia. Eu tentava fazer boas perguntas. Deixe-me falar uma coisa triste, talvez essa seja a sua história. Não saia daqui antes que eu acabe, nem durma antes de eu terminar essa mensagem. Mas a maioria das pessoas que eu conversei, com grandes problemas na vida, com grandes sequelas na vida, tiveram um passado lá atrás, marcado por abuso ou uma violência sexual, na infância. Este mundo erotizado, irmãos, este mundo de pedófilos, temos que ter cuidado com os nossos filhos. E também uma estatística minha, é que quem foi abusado, vai abusar. O abusador, um dia foi abusado. Quanto mais cedo tivermos esse assunto com as nossas crianças, quanto mais cedo tivermos esse assunto com os nossos filhos, melhor. Por quê, pastor? Porque o mundo está cruel, porque o mundo está de cabeça para baixo. Não é em primeiro lugar por isso não. Porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, precisamos falar o que a Bíblia fala. Então, uma vida marcada assim, olha, Lemuel, a vida, ela vai vir com questões novas para você, meu filho. Meu filho, você é um rapaz bonito, você está ficando forte, você está ficando com o ombro largo, como diz minha avó, você está ficando espadaúdo. Quem já ouviu falar de espadaúdo aqui? Ninguém? Obrigado, né? Só de Sobral mesmo, porque eu falo, mas a minha avó falava isso, um menino é espadaúdo, né? É um menino alto e com os ombros largos. Lemuel, você está ficando bonito, alto, dos ombros largos. Cuidado, meu filho. Cuidado com a mulher adúltera. Meu filho, cuidado, preste atenção. E as primeiras coisas que Lemuel ouve de seu pai Salomão é que a tentação virá, e ela virá de modo muito atraente. Lemuel ouve de seu pai Salomão que a voz da mulher adúltera ela é suave como azeite, mas ainda que a tentação se mostre bela e atraente a nós, o final é amargo como fel. Talvez possa ser doce na boca, mas vai dar um embrulho no seu estômago, é indigerível, é indigestivo. Tome cuidado, meu filho. Ele vai continuar dizendo que os pés dessa mulher descem para a morte e conduzem diretamente para a sepultura. Ora, meus amados irmãos, esse tempo as pessoas estavam debaixo da lei, e o adúltero que fosse pego em adultério, qual era aí a punição para ele? Alguém sabe, irmãos? Pedradinha na cabeça, né? Só uma? Até quando? Até morrer, cara. E isso é muito sério, né? Porque se você quer matar alguém com apedrejamento, você não vai mirar no pé, você mira na cabeça. Imagina depois como é que é o velório, né? Só o bagaço de cabeça, morto por adultério. O que o pai, o rei, fala para o filho, o príncipe, é o seguinte: cuidado, o prazer vai tocar, vai bater na sua porta, mas a conta é muito alta, não vale a pena. Cuidado, meu filho, com a mulher adúltera. E uma coisa interessante, esse versículo eu quero que vocês leiam comigo, veja o verso 6, por favor. Os seus pés descem para a morte. Desculpa, irmãos. Verso 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Um homem, uma mulher, um jovem, entregue à sexualidade, é um ser cego. É um ser sem noção. E isso é um processo, viu? Você vai ficando sem noção com o tempo. Até que você vai quebrando essas barreiras e você se enxerga numa realidade completamente absurda, a maioria de nós. Pedófilos não surgem da noite para o dia. Pedófilos são homens e mulheres que estão quebrando os escrúpulos de Deus tem um tempão já. Vão calando a mente, a voz da consciência tem um tempão. Então você mergulha no absurdo da imoralidade, querendo encontrar petróleo de satisfação ali. Então você procura em qualquer canto, de qualquer forma, custe o que custar. Quem vive uma sexualidade tola, fora de uma sexualidade sábia, na verdade está cego em sua mente, em seu coração. Como diz algumas versões, entenebrecido na alma.
Então, mais uma vez, Salomão diz: meu filho, me escute, fique longe dessa mulher. E essa palavra longe, ela é muito importante, porque muitas vezes o jovem quer chegar perto, né? Quero ver até onde eu posso ir. E é nessa aí que se quebra a cara. São nas oportunidades sendo dadas, são em princípios sendo negociados, que a queda acontece. Ora, meus amados irmãos, ninguém adultera da noite para o dia. Ninguém. Ah, pastor, mas foi paixão à primeira vista. Não existe paixão à primeira vista. Existe atração à primeira vista. Isso sim existe. Meu Deus! Esse menino parece o Tom Cruise, ele é muito lindo. Isso é uma atração. Agora pode parar aí. Tá certo? Pode parar aí. E é bom até que pare aí. Agora, se você tem um interesse, aí você sabe que não pode. Não, mas não, deixa eu só ver o nome dele. Não, só quero só saber onde é que ele mora. E isso também da parte do homem para com a mulher. Não, eu quero só saber. E aí vai, aí cumprimenta, daqui a pouco vai dormir, pensando nas possibilidades. O dia acontece e você trabalha a sua mente, a sua criatividade em prol daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus reprova, daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus se envergonha. Então, na próxima vez você já puxa um papo, daqui a pouco você está conversando 2 horas da manhã no WhatsApp com essa pessoa, e em pouco tempo, é claro, o adultério vai acontecer. Mas não aconteceu da noite para o dia. Houve um envolvimento emocional, mental, houve um envolvimento físico, e isso é um processo. Sabe qual é o remédio para isso? Fique longe das possibilidades. Deixa-me falar aqui aos casados e aos bem casados aqui essa noite. Certamente a sua esposa não é a esposa mais linda do mundo. E certamente o seu esposo, o seu marido não é o homem mais lindo do mundo. Pessoas mais lindas que a sua esposa vão aparecer na sua vida. Talvez mais educadas e atenciosas do que ela. Como é que você vai lidar com isso? Vão aparecer homens mais gentis, delicados e atenciosos com seus maridos. Como é que vocês vão lidar com isso? Pastor João Alves, reitor do Maranata, o Sibima, onde estudei, falava o seguinte para os homens feios: não confie na sua feiura. E como isso faz sentido, né? E no mundo de hoje parece que não existe gente feia, né? Sempre alguém vai querer alguma porcaria, né? Sempre vai ter um catador de lixo em busca de sucata. Pastor, mas eu estou um lixo. Tem quem queira. Está cheio de urubu voando aí, ó. Então preste bem atenção. Então que lição interessante, né? Não, pastor, mas eu estou gordo. Não, pastor, mas eu estou careca. Não, mas eu não tenho dinheiro. Cara, o adultério não bate só nas portas dos bonitos, ricos e educados, não. Os feios, ignorantes, sem educação e os brutos também têm acesso a essa tentação. Fique longe, é o que o rei diz. Fique longe, é o que o Pai está dizendo. Quebre com as possibilidades, é o que o Papai do Céu está nos dizendo. Fique longe da casa dela. Eu me lembro de uma vez que, isso tem uns 4 anos, me adicionaram no Facebook, né? E eu olhei assim, de longe, e parecia uma Miss Venezuela, né? Eu vai para lá, Satanás, eu nem te conheço, diz logo não. Mas o que é que, qual a tentação? Ai, tu me conhece da onde? Ai, tu pegou meu WhatsApp com quem? Gente, não vamos ser tolo, não. Bloqueia de cara. Exclui de cara. O que o Papai do Céu está dizendo para nós, através da boca do rei Salomão, é: fique longe da casa dessa pessoa. Meu amigo quer que a Miss Venezuela quer me adicionar no Facebook. É laço, não é não? Não, Sara, deixa eu só ver aqui quem é, vai que eu conheça, tem estudado comigo. Cara, deixa de ser burro, bicho. E detalhe, viu? O pecado faz isso com a gente. O pecado nos torna tolos. O pecado nos torna burros. Aí a pessoa pergunta: cara, como é que pode? A pessoa trocou casamento maravilhoso desse com uma pessoa que às vezes nem é tão bonita assim. Não faz sentido. Pois é, pecado não faz sentido mesmo. Quem faz sentido é a palavra de Deus. Que faz sentido obedecer ao Senhor em amor, pela fé. Isso faz sentido, cara. Viver como um cachorro no cio não faz sentido nenhum. Nenhum. Então eu estava conversando sobre sexualidade na nossa igreja, em um desses domingos aí, e eu falei uma frase que a minha esposa diz, né? A sem vergonhiça está no coração, né? Ela fala desse jeito aí para tirar onda. A sem vergonhiça está no coração. Uma pessoa que tem a sem vergonhiça dentro do coração pode casar com a Gisele Bündchen,
e mesmo assim vai traí-la. Aí o Carlos Jefferson se levanta, e ela foi traída mesmo. 2 vezes, olha aí, este menino que vive lendo fofoca na internet. Palmas para ele, tem muito a acrescentar na pregação de hoje. Foi chifrada 2 vezes, como é que alguém chifra uma mulher linda daquela? Não interessa, irmãos. Como diz a irmã Milka, minha esposa, a sem vergonhiça está onde? Diga aí para o irmão que está do seu lado. A sem vergonhiça está no seu coração, miserável. Diga aí, Sara, para ele. Sem vergonhiça está no seu coração. Como isso é importante. Cara, se a minha natureza é inclinada para o mal, se eu tenho um mundo de tentação, se as pessoas vão até você lhe tentando, o que é que você faz? Fuja, vai para longe, queime todas as oportunidades, bloqueie no WhatsApp, faça o que for preciso, faça o que for possível. E toda vez que você pensar no maldito, no miserável, decorar um salmo. Deixa eu ler aqui o Salmo 23, né? Obrigado, pastor. A tentação aí é grande, viu? Acaba decorar pelo menos o Aleph ali, já tá bom, né? Vai que a Gisele Bündchen, né? Que em vez de ser traída, agora quer trair, né? Valei-me, valei-me, valei-me. Salmo 119 aí. Fuja dos caminhos dessa mulher. E ele vai dizer, sabe para quê? Para que você não tenha um final, ou um futuro, melhor dizendo, infeliz na sociedade. Esse tipo de infelicidade, em Provérbios capítulo 5, começa com o marido pegando o ato. Que vergonha, que dor, que humilhação. Mas isso também pode continuar com violências físicas. Pode ser que você possa ser exposto a uma situação que você não queria estar passando, é óbvio. E o pecado tem disso. O pecado é como aquele garçom, né? Gentil, educado, que vai dizendo, pode escolher o que você quiser, e você vai comendo, e tem direito à sobremesa? Tem direito à sobremesa, sim. Aquele garçom mentiroso que diz que o buffet é livre, e você vai comendo e repete, né? Pega mais talher, e daqui a pouco vai na sobremesa, aí daqui a pouco ele traz a conta. Não era buffet livre, e você não tem condição de pagar aquilo. O pecado é assim, se mostra como uma facilidade, mas a conta ela é muito difícil da gente pagar. Então, olha, isso aqui é interessante, viu? Há um tipo de futuro, há um tipo de final infeliz também diante da sociedade, que não é simplesmente você ser apedrejado, é menos do que isso. Não é você enfrentar algum tipo de violência física, é menos do que isso. Tem a ver com infelicidade, tem a ver com solidão, tem a ver com ressaca moral. Gente, um dia, aqueles que vivem uma sexualidade tola, não uma sexualidade sábia, vai gemer, não de dor, mas de vergonha. E um dia eles vão dizer, como eu odiei a disciplina. Pastor Samuel falou comigo, pastor Miguel também falou, minha mãe falou, a irmãzinha fulana e tal falou. E o que é que eu fiz? O que importa é ser feliz. Tem gente assim na igreja? Tem? O senhor já conheceu o pastor Samuel? Não precisa dizer o nome não. Algumas dúzias, né? Aí você fala, fulano não vale a pena. Minha filha, fulano vem nem para a escola dominical. Fulano é um morto. Fulano, e você é ativa, minha filha, você quer estar no ministério, você quer servir a Deus, você vai se engraçar com um rapaz que não quer saber de Bíblia, não tem uma vida frutífera. Minha filha, se saia, se é laço. Ai, pastor, mas eu gosto tanto dele. Aí o pastor fala, o pastor ora, o pastor emprega com a maldição. Aí mesmo assim você vai. Deus faz isso, sabia? Deus faz isso. E a grande questão aqui, como eu digo, fazendo uma referência aqui a Timothy Keller, quando ele fala em seu livro O Significado do Casamento, ele diz o seguinte: jovens, quando vocês forem casar, quando vocês forem aqui buscar algum tipo de vida familiar, compartilhe as suas decisões, as suas escolhas, o seu desejo com a igreja. O que é que Tim Keller estava dizendo? Tim Keller não está dizendo assim, que tem que pedir a benção para o pastor. Não é isso, porque se a igreja tiver 2.000 pessoas, como é que faz? Né?
Como é que a gente encontra uma agenda, um horário na agenda do pastor? Não é isso, mas também não é muito menos do que isso. A ideia é, cara, se você ama a Deus e você ama a família de Deus, o que te impede de você compartilhar a sua vida, seus sonhos, suas decisões com as pessoas que você julga amar a Deus tanto quanto você, ou até mais? Um líder de pequeno grupo, líder de mulheres em ações, seu professor ou sua professora na escola bíblica, um líder no pequeno grupo, uma líder no pequeno grupo, um líder de casais, o próprio pastor. Por que não nos rodearmos de conselhos de pessoas que amam a Deus? Por que não? Por que a gente insiste em querer fazer da nossa vida, meu coração, minhas decisões, meu corpo, minhas regras? Quem vai casar sou eu, não é ele? Isso é tolice, brother. Isso é tolice, isso é coisa de gente que não entende a palavra do Senhor. E se você não buscar conselhos no povo de Deus, certamente você vai dar ouvido à roda de escarnecedores. Aquelas pessoas que não temem Deus, ai mulher, deixa de ser besta. Aí você vai se guiar muito mais pelo conselho de pagãos e pagãs do que de irmãos e de irmãs. Lamentável será o seu futuro. Isso não significa que, como é que você vai fazer isso sem pedir o meu conselho? Não é porque eu seja carente. Não é que, ai fulano, por que tu não falou comigo? Não é porque o pastor é um cara possessivo. Não é porque o pastor está liderando a igreja como alguém que está liderando o rebanho como se fosse um dono, um ditador. Não é isso, é para o seu bem, meu filho. Isso é para o seu bem, minha filha. Um dia, aqueles que seguem a vontade da mente, do corpo e de Satanás, vão herdar, se não morrerem antes, vão herdar um futuro infeliz e vão dizer, era para eu ter ouvido o meu pastor. Era para eu ter ouvido o conselho dos meus pais. Quantos casais que se precipitaram num fim terrível de separação, divórcio e porcaria para tudo quanto é lado, né? Entulho para tudo quanto é lado. E o que é que a sua mãe falava sobre isso? Ai, pastor, minha mãe não queria não. Ai, era. E o seu pai? Também não queria não. Ai, era. Aí o seu pai não quer, sua mãe não quer. Sua igreja lhe aconselha não. E você faz mesmo assim. Misericórdia. A dica que eu dou aqui a todos, inclusive aos jovens, não tomem decisões na sua vida sem orar a Deus. Não tomem decisões sérias na sua vida sem buscar na palavra do Senhor. Não tomem decisões sérias na sua vida sem você se aconselhar com amigos e amigas que amem a Deus tanto quanto você ama, ou até mais do que você ama. Não faça isso. Provérbios é um livro para nos dar sabedoria. E nos muitos conselhos, vocês sabem? E nos muitos conselhos, a sabedoria. Muitos conselhos, obviamente, de gente que teme a Deus, é claro. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que eles me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O pegador, a pegadora, se não morrer na juventude, vai chegar a uma fase na sua vida onde você vai ter que lidar muito mais com a ressaca moral das coisas que você plantou há 10, 20, 25 anos atrás. E é terrível. Temos um amado irmão lá na nossa igreja, crente no Senhor Jesus Cristo, um líder exemplar, um marido exemplar, um pai exemplar, um profissional exemplar. Gente, é uma gostosura de ver, sabe? Ele veio de um contexto familiar dos mais terríveis possível. E de ter que ouvir da boca dele que a mãe dele era uma namoradora de mão cheia. De que tem uma suspeita de 3 a 4 pessoas de quem seja o pai dele. Você imagina você ser um filho e... Cara, quem é teu pai? Mas eu tenho 4 pistas de quem é meu pai. Pode ser fulano, 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 fulano. Gente, isso é vergonhoso. Eu tenho 30 anos de idade. Deixa eu me falar uma coisa. Eu tenho 30 anos de idade. Tenho 2 filhos. Sou um homem feito. Pago minhas próprias contas. Dirijo o meu próprio carro. Tenho a minha própria casa. Não a casa própria, mas uma forma de dizer. Quem paga o aluguel sou eu. E se meus pais se divorciassem hoje, eu não sei quantas noites eu teria para chorar. Com 30 anos. Com família. Com filhos. Imagina uma criança. Agora imagina uma criança que não sabe quem é o pai. E então quem ele chama de pai
já morreu. É um padrasto. Que situação. Por favor, mirem comigo no versículo 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Que história é essa? O que é que o Senhor está nos falando por meio aqui de Salomão? Beba das águas da sua cisterna. Que história é essa? Isso é uma linguagem figurada para um símbolo, para uma figura chamada casamento. E dentro do casamento, especificamente, agora estamos chegando na parte boa, na parte positiva de Provérbios capítulo 5. Até aqui, começamos com, preste atenção, incline os seus ouvidos, cuidado, foge, atenção, cuidado, foge, cuidado, preste atenção. Mas agora não. Agora, Salomão está falando com Lemuel de uma forma positiva nessa área sexual. Agora ele está mostrando como é que se constrói, como é que se vive, como é que se experimenta uma sexualidade sábia dentro, obviamente, dos moldes que Deus estabeleceu. Beber das águas da sua cisterna é matar a sede, é encontrar prazer dentro de algo que é só seu. Quem vive uma vida sexual fora de um compromisso, não tem alguém para chamar de seu, nem alguém para chamar de sua, porque na verdade é mero entretenimento, porque na verdade é mera experiência pele com pele e nada mais. Mas o casamento não, o casamento é esse ambiente onde Deus traz a monogamia, traz a fidelidade, Ele dá direitos, obrigações, mas acima de tudo aquilo que eu quero evidenciar aqui essa noite, são as bênçãos que Deus dá dentro do casamento. Detalhe, a quem está sendo falado? A um jovem solteiro. Preste bem atenção aqui naquilo que Salomão fala. Beba das águas da sua própria cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. A figura de casamento então é estabelecida. Ele faz uma pergunta no verso 16: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pela praça? Tem uma coisa que é delicada de falar, mas eu preciso falar e eu quero que você preste bem atenção naquilo que vai ser dito. O que Salomão está falando para o filho é: filho, casamento é algo maravilhoso, se prepare, pense, e o que Salomão está fazendo com o filho é gerando expectativas sexuais do filho. Valeu-me, pastor, e pode, será que minha bombinha, né? Pequeno infarto, vou fazer melhor. Salomão está gerando expectativas sexuais. Você consegue entender que absurdo é isso? Só que enquanto Lemuel está ouvindo aquilo e criando expectativas sexuais, o que é também que Salomão está dizendo para o seu filho? Pense em casamento. E a implicação que eu trago aqui nas entrelinhas é: está doido para casar? Pois case logo, case rápido, case jovem. Os pais ficam tudo doidos quando eu falo isso, né? Case bem jovenzinho, bem jovenzinha. Quanta mensagem nós temos na palavra de Deus dizendo: benditos filhos da tua juventude, benditos filhos da tua mocidade. O que é que Deus está dizendo? Tenha filho novo, tenha filho novo. Quando nós olhamos aqui, vamos ver aqui daqui a pouquinho, já vou dar spoiler na minha própria pregação, né? Quando Salomão vai dizer assim, se alegre na esposa da sua juventude. O que é que ele está dizendo? Case jovem, é para ficar doido para casar mesmo. Então se prepare para ser um homem até lá. Faça o que é preciso fazer para você amadurecer mais rápido. Porque o nosso avô, talvez o avô do pastor Samuel, o meu bisavô, com 17 anos já era homem feito. Com 25 anos, muitos dos meninos daqui ainda são meninos. Trabalham? Trabalham. Pergunta se ajuda em casa. Não pergunte não, senão você vai ficar horrorizado. Pergunte se com 25 anos o rapaz trabalhando ajuda com as despesas de casa. Pergunte se ele tem responsabilidade. Meus amados irmãos, fugi até onde pude de vocês para falar aquilo que eu estou constrangido de dizer. Mas sabe o que é que Salomão está dizendo? Em beba das águas da sua cisterna e dizer: por que você vai deixar com que essas águas fujam e sejam escoadas pela calçada e vire lama? O que ele está dizendo é: atenção, não estoque desejo.
não estoque prazer. Não precisa viver o prazer no casamento como um conta-gotas. Isso é para homens e para mulheres. E eu não estou dizendo que Deus simplesmente está permitindo. Deus está ordenando, meus amados irmãos. Só que a vida que nós levamos hoje em dia pesa tanto sobre nós, que no final do dia não temos força para nada, quanto mais para pensar em namorar. Isso recai muito mais firmemente para os ombros das mulheres, que tem que trabalhar a mesma quantidade de horas do que os homens, e quando chega em casa tem que ralar muito mais do que a maioria dos homens ralam. Como é que vão pensar em namorar, em ser feliz à meia-noite? Não vai pensar porque está cansado, está cansada. Mas o que é que isso está dizendo? Cuidado. Você tem uma reserva de água pura, água mineral, beba, mate a sua sede, não deixe o seu desejo escapar pelas suas próprias mãos. Não faça o seu cônjuge querer o desejo e não ser satisfeito. O que o Senhor está dizendo é: eu quero, meu filho, eu apoio. O que eu não apoio é uma sexualidade tola. O que eu não apoio é uma vida fora dos meus caminhos, mas uma vida dentro dos caminhos do Senhor, eu mais do que apoio. Olha o que também nos é dito: que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Deus dá direito. Ele fala do prazer, ele já falou da satisfação, agora ele dá direito. Agora preste atenção no verso 18: seja bendita a sua fonte. É bênção que Deus está dando. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, é ordem, alegre-se. Deus não quer simplesmente que os crentes continuem casados. Tem que continuar casado, né? Porque é pecado. É verdade, isso é verdade, mas Deus quer mais do que isso. Deus não quer que você simplesmente aguente. Tem uma música, eu não sei quem conhece aqui, da Carol Gualberto, e é uma música muito legal, de um CD que ela lançou em 2014, e ela começa a falar de casamento, gente. Pense numa sofrência. E eu escutando a música aqui, ela é uma cristã, eu escutando, eu fiquei assim, mas que música sofrência, né? Ela narra poeticamente um casamento se desfazendo, onde ela diz em um dos seus versos que ao olhar nos olhos do seu amor, ela já não se enxerga mais. E eu, meu Deus, isso é muito duro. E ela canta com uma música bem melancólica, um sambinha bem discreto e bem melancólico. E eu falei, meu Deus, valei-me, Senhor, não posso compartilhar essa música com ninguém. Ela é pessimista, ela é destrutiva. Até que chega o refrão. E no refrão ela faz um chamado a ela mesma, ao seu próprio coração, ao seu marido: vamos nos voltar para Deus. Em Deus sempre há esperança, em Deus sempre há recomeço. Aí está o início das nossas boas notícias dessa noite. Não precisamos ter uma vida cristã simplesmente não pode, não pode, não pode. Tem bênção na vida cristã, tem alegria guardada, e essa alegria quem dá é o Senhor. A alegria é uma parcela do fruto do Espírito, da presença abundante do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vida alegre, uma vida satisfeita. Minha gente, vivemos num mundo de pecado, somos pecadores, mas Deus, à luz de Provérbios capítulo 5, está nos dizendo que é possível termos prazer, satisfação, direitos e bênçãos dentro de uma sexualidade do casamento, vivida para a glória de Deus. Cadê as mensagens sobre isso? Alegre-se com a esposa da sua juventude. Verso 19, gazela amorosa, essa é a parte mais linda, viu? Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem o carinho dela. Pastor, como é que o rei Salomão está falando isso para um menino solteiro? Ele vai ficar doido, vai, e é para ficar doido, mas para pensar nisso dentro do propósito de Deus, dentro do casamento. O que Deus está dizendo é que há um tipo de alegria, há um tipo de prazer e satisfação sexual que não pode ser encontrado fora do casamento. Fora do casamento, o desejo, o prazer, dura o tempo do ato, e depois causa ressaca e vergonha. Mas isso sendo feito para a glória do Senhor dentro de um casamento, traz união, traz alegria, traz leveza. As pessoas têm vergonha umas das outras, porque o corpo já não está tão bonito quanto há 10, 15 anos, há 20 anos atrás. Mas quando há um casamento debaixo da sabedoria do Senhor,
essas coisas não são determinantes. Não são determinantes. E o que o Senhor está ordenando? O Senhor está ordenando o prazer sexual. Seja da parte masculina, seja da parte feminina. Que desafio, irmãos. Este mundo que vive, prega, conversa e fala sobre sexo 24 horas por dia, vou contar um segredo para vocês. Bando de insatisfeitos, bando de infelizes, bando de vazios ambulantes. Aqueles que pegam todas, não se satisfazem com nenhuma. Daqui a pouco se relacionam com homens procurando algum tipo de prazer diferente, daqui a pouco com várias pessoas, e vai cruzando a linha do desespero, como dizia Francis Schaeffer. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso é vergonhoso. Enquanto o mundo está dizendo, mulher, eu ouvi isso, né? A pessoa lá na igreja querendo casar, escutando da avó, da própria mãe. Quer dizer que se vocês casarem, vocês só vão deixar para praticarem o ato só depois do casamento. Ela, minha filha, e se não der certo? Sabe qual é a resposta bíblica para isso? Tem uma vida inteira para dar. Tim Keller também ensina isso. Tim Keller vai dizer que a sua vida amorosa e sexual com sua esposa melhorou depois de velhos. Você consegue compreender isso, irmãos? Isso é piada para o mundo, mas para quem vive a sabedoria de Deus, nos tornamos como vinhos, porque para Deus, sexo e prazer sexual não tem a ver com estética, não tem a ver com performance, não tem a ver com desempenho. Para Deus tem a ver com amor, com compromisso, com respeito, e aí, aplicando para nós, os feios também podem ser abençoados por Deus. Aqueles que não estão tão em forma assim como gostariam, podem encontrar diante de Deus alegria e satisfação. Podem encontrar no casamento alegria e satisfação duradoura. Ainda que o físico não esteja lá essas coisas todas. Ainda que 2, 3, 4 hérnias de disco lhe persigam. Mesmo assim, ainda é possível ter essa alegria do Senhor. Gente, o reumatismo vai vir para você, viu? Bico de papagaio vai vir. Aí um irmão lá atrás já veio, o pastor, amém, né? Vai vir. As dores nos ossos vão vir. Pastor, não estou conseguindo mais dormir de cama, só durmo de rede, a coluna toda lascada. Ainda é tempo para ter esse tipo de alegria. Deus ama a monogamia. Deus ama a monogamia. Queridos irmãos, amados, versículo 20, por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral? Sabe o que ele está dizendo? Você vai trocar isso por uma vida fácil. Meu filho, você vai querer trocar essa bênção que eu estou preparando para você para uma vida fácil, que a quantidade não vai te levar à satisfação. Meu filho, pelo amor de Deus, o rei está nos dizendo isso. O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. Deus vê lá de cima, ainda que você não seja pego, ainda que você não seja descoberto, Deus está vendo. E uma vida vivida de qualquer jeito não vai passar despercebido pelo Senhor. A grande implicação disso é: temam a Deus. Tenham temor a Deus, porque se vocês temerem a Deus, vocês encontrarão sabedoria. E uma vez que vocês encontrarem o caminho da sabedoria, vocês terão de tomar as melhores escolhas, vocês tomarão as melhores opções e evitarão as péssimas escolhas. Qual o final, se não for por apedrejamento, qual o final do adúltero, da adúltera? Ele vai dizer que quem vive entregue aos desejos da carne, na verdade, estão como prisioneiros em cordas dos seus próprios pecados. Como dizia Martinho Lutero, um escravo da própria vontade. Queria me sair, mas há um grande eu dentro de mim dizendo, eu não quero me sair. De modo que o que Deus faz em nós é mudar não somente a nossa postura, as nossas escolhas, mas o nosso coração, as nossas vontades, os nossos anseios. Quem se converte ao Senhor não para de ter inclinação e desejo para uma sexualidade deturpada, mas haverá um desejo de viver uma sexualidade sábia para a glória de Deus. E essas duas vontades
lutarão em nosso próprio peito, em nossa própria vida, dentro da nossa própria alma. E vencerá aquele que for melhor alimentado. Se alimentamos muito mais um prazer e um apetite pelas coisas de Deus, se pensamos muito mais no que Deus quer, naquilo que Deus estabeleceu, nas suas promessas, nos seus planos, ainda que a vontade de fazer aquilo que é errado venha, calaremos essa vontade. Meus irmãos, isso é muito importante. O final de um tolo é o pior possível. Ele vai morrer por falta de disciplina, é o que diz a palavra, e ele vai andar cambaleando por causa da sua insensatez. Queridos e amados irmãos, eu tenho pouquíssimo tempo com vocês, me permitam aqui exigir um pouco, pedir um pouco da paciência de vocês. Mas eu vou falar do meu segundo testemunho, né? Eu disse que ia dar 2, o primeiro eu já dei. O segundo, meus amados irmãos, é que eu fui uma criança que teve sua sexualidade explorada cedo demais. Isso gerou dentro da minha cabeça, dentro da minha vida, os piores pensamentos possíveis desde a minha infância. Enquanto todo mundo estava brincando, eu estava pensando em coisas que não era para pensar. Aos 11 anos, eu entrei numa vida de sexualidade tola. Com 11 anos de idade, comecei a viver uma vida longe do padrão do Senhor. E ainda que eu tenha me convertido aos 15, permitam-me falar aqui da má notícia que ficou na minha vida. A minha vida até hoje, os 30 anos, ela é marcada por muita coisa que eu vivi, dos 11 aos 15 anos. Essa é a má notícia que eu dou para vocês. Uma vida sexual deixa marcas e deixa para o resto da vida. Agora deixe-me dar uma boa notícia. Jesus Cristo me salvou no ano de 2004. Eu tinha 15 anos. Era um domingo de manhã. Eu achava que eu era crente já. Um domingo de manhã, estava ali ouvindo a palavra de Deus, escutando: jovem, lembra-te do teu Criador antes do dia mau. Fiquei pensando sobre isso. E naquela tarde eu chorei ao Senhor, pedindo: Deus, por favor, me perdoe. A minha vida é uma vida carregada de impureza, de prostituição. Eu não consigo me enxergar longe disso. Mas eu sei que se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Irmãos, mas deixe-me falar 2 coisas. Estou casado há 8 anos com a minha esposa. E tem anos que eu não sei o que é cair nesta área. Em me relacionar com uma pessoa que não seja minha esposa, em conversar com pessoas que não seja a minha esposa, ter aquelas conversas, como é que eu poderia dizer? Dúbias com pessoas. Irmãos, a tentação vem constantemente para mim. Não tem uma semana que eu passe que eu não ore com sinceridade ao Senhor. Deus, não deixa eu voltar para o Egito, não. Não deixa eu voltar para a minha velha vida, não. E se for para eu voltar, me mata antes. Irmãos, eu prometo para vocês que eu faço essa oração. E sabe o que acontece? Eu tenho encontrado alegria, satisfação da parte do Senhor, ao negar a mim mesmo, ao tomar a minha própria cruz e ao seguir a Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Sim, você pode ter marcas, mas o que eu quero dizer é que Jesus cura as feridas e cicatriza, para que nada fique ali com germes, impurezas saindo ou entrando da sua alma, da sua vida, do seu coração. O seu passado, o meu passado, está muito bem resolvido, porque Jesus pagou por todas aquelas coisas nojentas, porque o Senhor pagou por tudo. O Senhor morreu por mim para que o meu passado e o meu presente pudesse ser branco, muito mais branco do que o giz da nossa tia da 8ª série. O Senhor faz isso com o coração. Nós precisamos ter esse equilíbrio, portanto, meus amados irmãos, de falar essas 2 verdades. Uma vida sexual longe de Deus deixa marcas, e deixa marcas para o resto da vida. Mas a boa notícia que precisamos destacar é que nós não precisamos viver à luz dessas marcas. Amém, irmãos? Em Cristo podemos ter libertação, em Cristo podemos ter pureza, em Cristo podemos voltar e casar de branco. Sim, porque o Senhor nos fez novo. E se o Senhor fez isso, podemos viver debaixo da submissão ao senhorio de Cristo, viver uma vida fiel, marido de uma só esposa, e viver com tentações sendo ganhas. Irmãos, uma vida de religiosidade, uma vida de não pode, não posso, não pode. Pastor Samuel,
Veja a seguinte cena, o senhor está com 125 quilos, tá bom? 125 quilos. Daqui a pouco vai terminar minha pregação, vai ter um intervalo, vai ter um coffee break aqui. Só que o pastor Samuel com 125 quilos é um gordo que precisa fazer dieta. Então ele vai ficar na voz, eu não posso comer esse pão de queijo. Esse suco de acerola tem açúcar, eu não posso ingerir açúcar. Eu não posso. E com muita força de vontade, ele não vai comer nenhum pão de queijo. Ele não vai tomar nenhum suco com açúcar. Mas se pudesse, ele comeria? Se pudesse, ele tomaria? Isso é religião. A religião faz isso com a gente, ó. Não pode. Mas o evangelho o que é que faz? Transforma a nossa natureza. E se pudesse, você faria? Não. Isso é o efeito da salvação que o Senhor Jesus Cristo opera na nossa vida. Não vivemos por regras, vivemos pela graça no Senhor Jesus Cristo. Não vivemos pelas amarras da lei, mas vivemos com as amarras da gratidão. Hoje sou escravo de Cristo, escravo pela fé, escravo pelo amor, escravo pela esperança, escravo de querer agradá-lo, e não com medo de ser punido, não com medo de dizer, ai meu Deus, se eu pecar aqui um raio vai vir do céu e vai me queimar. Não, agora eu obedeço o Senhor por gratidão, eu louvo a Deus com as minhas atitudes, eu louvo a Deus com a pureza. Fui ensinado pelos meus pais a sempre abraçar, mas desde que o Senhor entrou na minha vida, os meus abraços nunca mais foram os mesmos. Sabe, irmãos, Deus faz isso. Mas se você é um impuro, até o seu aperto de mão será impuro. Entende? A gente abraça de lado, né? Às vezes encosta ali a cabeça. Opa! Ó, um abraço aqui no microfone, ó. Aqui, ó. Não precisa sentir o corpo de ninguém. Entende isso? Faz sentido isso, irmãos, que eu estou dizendo? Faz sentido isso, irmãos? Deus dá pureza. Deixe-me chegar à minha última parte, irmãos, bem mais rápida. Quero fazer alguns comentários aqui do que a Norma Braga escreveu. Deixe-me falar uma citação aqui da Norma Braga. Ela fala, irmãos, de que, fazendo uma alusão àquela mensagem, aquela frase conhecidíssima de C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte: se existe algum tipo de prazer, mais ou menos assim, se existe algum tipo de prazer na minha vida que não é satisfeito com as coisas dessa vida, significa que eu fui criado para uma outra vida. É mais ou menos essa a ideia de C.S. Lewis. E o que a Norma Braga faz é exatamente isso, só que aplicado ao sexo. E a ideia é mais ou menos o seguinte: se o sexo meramente pele com pele não satisfaz profundamente, significa que o sexo é mais profundo do que isso. Meus amados irmãos, Norma Braga destaca, como eu já falei, volto a repetir, que sexo não tem a ver apenas com pele. Sexo é uma coisa de alma. Meus amados irmãos, não é algo para você simplesmente fazer e durar o tempo que simplesmente durar o ato. É uma ligação tão profunda que isso simboliza, aponta para a própria Trindade. Valei-me já, pastor Samuel, o pastor Miguel está dizendo que sexo aponta para a Trindade. É exatamente isso mesmo. Meus amados irmãos, o sexo em Gênesis é que nos faz um, e os dois se tornarão uma só carne. Quando olhamos, por exemplo, para Efésios, capítulo de número 5, quando Paulo vai nos falar sobre casamento, ele vai dizer que, maridos, vocês têm que fazer isso aqui, esposas, vocês têm que fazer isso aqui, porque Cristo é o noivo, e ele vai ser a inspiração para vocês, maridos, mas Cristo é submisso ao Pai, e vocês precisam submeter a Cristo, de modo que uma vida sexual aponta para uma união que existe dentro do ser de Deus. Isso é profundo, isso é filosófico, isso é teológico. Onde é que já se pensou alguém falar sobre sexo e juntar isso, linkar isso à própria Trindade? Irmãos, existe algum tipo de relação tão profunda no ser de Deus que a nossa mente humana não consegue compreender. Quando lemos, por exemplo, o Evangelho de João, que diz que o Pai está em mim, eu estou no Pai, e um dia vocês vão estar conosco, a gente não consegue entender isso, irmãos, porque é profundo mesmo, porque é um desafio mesmo.
e um sexo sábio, à luz do Senhor, à luz dos seus mandamentos, daquilo que o Senhor estabelece como sabedoria. Queridos e amados irmãos, é tão profundo, que não se limita apenas pele com pele, não se limita à estética, não se limita à performance, não se limita ao que você consegue ou não fazer, mas se limita naquilo que isso representa. E precisamos aqui voltar a pensar em sexo da forma bíblica, e quando eu falo a pensarmos em sexo, estou falando solteiros, casados, crianças, adolescentes, senhores e senhoras de idade, todas as pessoas, porque nós temos um conselho para dar, e se não for um conselho bíblico, certamente vai ser um conselho baseado nas nossas experiências, que na maioria das vezes são experiências ruins. Deixemos-nos ser reinventados por aquilo que Deus revela. Deixemos ser lembrados de que só o Senhor Jesus Cristo tem poder para tirar, rasgar, quebrar as amarras, as correntes de uma sexualidade pervertida. Meus amados irmãos, tem uma senhora na nossa igreja, isso não é segredo, ela conta esse testemunho para quem quiser ouvir. Ela era prostituta, irmãos. Uma infância terrível. Não conhece os pais, foi dada 3 vezes foi vendida por uma cafetina. Você já pensou num passado terrível? Esta mulher se converte ao Senhor Jesus, e ela tinha um sonho: Senhor, eu quero me casar. E ela orou de joelho no milho: Deus me dá um marido, Deus me dá um marido. Apareceu ali uns 2 ou 3 pretendentes para ela, mas ela viu que não era de Deus, chutou os 3, e ela: Deus me dá um marido. Até que uma hora ela percebeu uma coisa: ela já estava casada com Jesus, e aquilo foi o suficiente para ela. Jesus é um noivo, minha gente, podemos nos guardar para Ele. Jesus é um noivo, Ele nos satisfaz. Jesus é um noivo, Ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas nos muda completamente. Ele não nos deixa do jeito que nós estamos, Ele nos melhora. Paulo vai dizer que Ele está enfeitando a noiva para o dia do casamento, e um dia seremos apresentados a Ele sem mancha, sem ruga, sem vestido amassado. Estaremos belos, puros, como igreja, bela, pura diante do Cordeiro, diante do noivo. Amém, irmãos? Jesus é a resposta para a nossa sexualidade. Jesus é a resposta para os nossos traumas. Jesus é a resposta para as nossas carências. Um homem e uma mulher centrados em Jesus vão ter impulsos, vão ter desejos, mas esses desejos não vão dominar suas vidas. Um casal que segue, ama, vive pela fé com o Senhor Jesus Cristo, não é um casal que vive e paquera com a imoralidade, mas é um casal que vive a sexualidade sábia para a glória de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu quero finalizar aqui orando, mas peço para que o pastor Samuel esteja encerrando esse momento, orando aqui por cada um de vocês e também por mim. Por favor, pastor Samuel.